Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje iremos mergulhar em uma história que talvez seja pouco fascinante para algumas pessoas. Que é a história de Lúcifer da glória à maldição. Uma história que poucos revelam. Isso mesmo, talvez você seja alguém que não acredita que isso seja verdade. Mas então se prepare para descobrir aqui junto comigo a verdade sobre essa história nas narrativas bíblicas. Assista o vídeo até o final e depois tire as suas próprias conclusões. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a você para deixar o seu like. E a você que é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E sem mais demora, vamos pro vídeo. Uma personalidade referida como Lúcifer aparece no capítulo 14 de Isaías. A raiz latina de Lúcifer significa aquele que traz luz, enquanto a tradução hebraica é estrela da manhã. Lúcifer era retratado como um ser radiante, brilhante e majestoso. Em qualquer idioma, ele era um anjo de alto escalão. Lúcifer era um dos principais anjos de Deus, juntamente com Miguel e Gabriel, nas hostes celestiais de Deus. No entanto, em algum momento, Lúcifer cometeu um grave erro, desafiando Deus. Conforme descrito em Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus disse: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Aqui, Jesus descreve aos seus discípulos uma cena que ele presenciou no céu. Esse evento ocorreu antes da encarnação de Jesus como filho de Maria. Ele os advertiu sobre os perigos de permitir que o orgulho os controlasse. Essa cena descrita foi o julgamento de Deus sobre um anjo criado chamado Lúcifer, que ocupava uma posição de honra única no céu. Conforme descrito em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 15, "Filho do homem, faça uma lamentação pelo rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus. Você teve a medida completa de perfeição e o toque final de completude, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era sua cobertura: o rubi, o topázio e o diamante, o berilo, a ônix e o jaspe, a safira, a turquesa e a esmeralda, o ouro, a obra-prima dos seus encaixes e das suas placas estava em você. No dia em que foi criado, foram preparados por Deus. Você andava entre as pedras de fogo. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade se achou em ti." Lúcifer é descrito como o querubim ungido que cobre. Os querubins estendem suas asas sobre o propiciatório, encobrindo com suas asas e olhando para o propiciatório. Lúcifer era exemplar em beleza, mas o orgulho o levou a desafiar Deus e buscar um lugar de igualdade com ele. Aparentemente, Lúcifer tinha autoridade sobre um grupo de anjos e havia conseguido alienar alguns deles de sua lealdade a Deus, levando-os a se juntarem a ele em sua rebelião contra Deus. Como resposta, Deus lançou Lúcifer e seus parceiros rebeldes para longe de sua presença. Para descrever a atividade de Lúcifer em influenciar alguns anjos a se voltarem contra Deus por meio de sua trama persistente, o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 a 19, da Bíblia Amplificada, declara: "Pela abundância do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei por terra. Fiz de você um espetáculo para os reis, para que estes o vissem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, eu fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu, e o tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que o contemplavam. Todos os que o conheciam entre os povos estão espantados de você. Você se tornou um terror e deixou de existir para sempre." Em algumas versões da Bíblia, vemos a palavra comércio sendo aplicada a alguém que se comporta como um disseminador de fofocas ou caluniador. Em outras palavras, pode ser descrito como alguém que trafica tanto mercadorias quanto fofocas. Em vários outros livros da Bíblia, como Levítico, Provérbios e Jeremias, essa palavra é traduzida como disseminador de fofocas ou caluniador. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 20, versículo 19, somos advertidos contra ambos os tipos de pessoas. Aquele que anda tagarelando revela segredos. Portanto, não se associe com quem fala demais. Aparentemente, isso ilustra exatamente o que Lúcifer fez. Ele se aproximou dos seres angelicais criados e promoveu uma rebelião organizada contra Deus. Ele ofereceu a eles posições de maior responsabilidade na administração do universo. O diabo nunca precisou mudar suas táticas, nem no céu, nem na terra. Por um motivo simples: elas ainda funcionam. Tudo isso não aconteceu de repente, nem em poucos dias. Não temos como medir o tempo que Lúcifer levou para promover sua rebelião, mas foi tempo suficiente para ele organizar uma revolta cuidadosamente planejada contra Deus e convencer cerca de um terço dos anjos a se juntarem a ele.
Essa estimativa é baseada em uma declaração sobre Satanás no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, e a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essa passagem interpreta a frase estrelas do céu como se referindo a todo o grupo de anjos. Os atos revolucionários que ele produziu ocorreram no céu, não na terra. Como mestre da calúnia ou disseminação de fofocas, ele continua buscando minar várias formas de autoridade que Deus estabeleceu, tanto na igreja quanto no mundo. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não interrompeu sua rebelião, mas continuou estabelecendo um reino próprio em oposição ao reino de Deus. O orgulho foi o pecado original. Lemos, o teu coração se elevou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lançar-te-ei por terra, diante dos reis, para que te contemplem. O coração de Lúcifer se elevou em orgulho por causa de sua formosura, e essa foi a razão pela qual ele foi expulso do monte de Deus. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado original? Orgulho. O pecado original ocorreu no céu, não na terra. Não foi intoxicação por álcool, adultério ou algo semelhante, foi uma questão de orgulho. Ainda é o pecado mais letal de todos. Muitos frequentadores de igreja jamais sonhariam em cometer adultério ou se embriagar, mas são facilmente seduzidos pelo orgulho, sem reconhecer o quão prejudicial ele é. Lúcifer era tão belo que se encheu de orgulho. Seu orgulho finalizou a transformação de Lúcifer em Satanás. Acredito que seja vital para todos nós percebermos que o primeiro pecado no universo não foi assassinato, nem adultério, mas sim orgulho. Foi o orgulho que gerou a rebelião. Além disso, foi o orgulho surgindo das bênçãos das quais Deus mesmo era o autor. Deus deu a Lúcifer autoridade, beleza e sabedoria. Todos esses dons eram de Deus, mas a atitude errada de Lúcifer os distorceu em instrumentos para sua própria destruição. Amados e capacitados por Deus ainda hoje estão cometendo o mesmo erro trágico que Lúcifer cometeu. No capítulo 14, versículos 12 e 15 de Isaías, o profeta analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer. Era a ambição de ser igual a Deus. Lúcifer fez 5 declarações consecutivas, precedidas pela frase eu farei. Ele disse, eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei no monte da congregação, subirei acima das alturas das nuvens. Por fim, o clímax, eu serei como o Altíssimo, como Deus mesmo. A ambição de autopromoção de Lúcifer foi a causa de sua queda. As Escrituras nos confrontam com um contraste deliberado entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer não estava na forma de Deus, ele era um ser criado, não tinha o direito de ser igual a Deus. No entanto, ele buscava a igualdade com Deus, quando tentou alcançá-la, caiu. Por outro lado, Jesus era divino por natureza eterna e desfrutava da igualdade com Deus. Portanto, Deus o exaltou à posição mais elevada e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou grandemente, dando-lhe um nome acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, tanto dos seres celestiais, ou seja, todas as hostes criadas que servem a Deus em seu céu, quanto dos que estão na terra. Isso significa que, em última instância, toda criatura na terra se submeterá à autoridade de Cristo, e daqueles que estão debaixo da terra. Isso se refere ao domínio de Satanás no Hades, que inclui a morte, o inferno e também os mortos que anteriormente haviam rejeitado a misericórdia de Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Há apenas um caminho para a promoção, a humildade. Este é um princípio absolutamente imutável, não há exceções. Depois de conhecer a história de Lúcifer e sua queda, como você enxerga o impacto do orgulho na vida das pessoas hoje? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Até a próxima.